desde o começo da semana, Deus tem falado comigo nessa palavra e eu preciso compartilhar com você nessa noite. Irmão, se o evangelho de Jesus não bastar para você e nem para mim, então nada vai bastar. Se o evangelho integral de Jesus, tudo que ele falou, tudo que ele nos ensinou, a vida eterna prometida, a volta de Jesus aguardada, se essas coisas que foram ditas pela boca dele não bastarem para as nossas vidas, então, irmão, nada vai bastar. Porque coisas vêm e vão, coisas se estragam, coisas passam, a vida passa. Daqui a pouco você vai começar a encontrar ruga nos seus olhos. Ninguém quer isso, mas o tempo passa, irmão. E aí a vida vai passando e nós vamos nos ver em defasagem, passando também. Só que existe algo que não passa. A palavra de Deus não passa, a presença de Deus não passa, o poder de Deus não passa, a glória de Deus não passa, tudo permanece para sempre. Deus continua o mesmo, não mudou, não muda, Ele continua fiel, santo, puro, glorioso, poderoso, eterno. Se eu e você nos conformarmos à vontade de Deus, como uma igreja que busca a Deus, que ama a Deus, que reconhece a Deus, que reverencia a Deus, que coloca a Deus acima de todas as coisas, onde Ele é a prioridade, onde Ele é a certeza da minha vitória, Ele, não o que Ele pode fazer. Eu estava lembrando esses dias que quando Deus distribuiu as tribos na terra prometida de Canaã, através da vida de Josué, houve uma tribo, a tribo de Levi não recebeu herança, eles não receberam terra. Eles receberam uma grande parte onde ficava o tabernáculo, estavam ali os levitas e os sacerdotes. Eles não receberam porção de terra. E Deus disse para ele: olha, a porção de vocês sou eu. O melhor ficou com a tribo dos levitas, dos sacerdotes, porque eles ficaram com a porção que era Deus. Eles não tiveram terra, irmão. Eles não tinham que cultivar terra, não tinha herança, não tinham que se preocupar com coisas, mas eles estavam intimamente ligados com a glória e com a presença de Deus. Eles sacrificavam no templo, eles adoravam o Senhor, eles buscavam a presença de Deus, e isso bastava para as suas vidas, porque eles estavam intimamente ligados com a presença de Deus. Enquanto o povo trabalhava pelas suas terras, cultivava e fazia tudo aqueles projetos que eles tinham, os levitas e sacerdotes tinham como herança, como porção, a presença gloriosa do Deus eterno. Tudo que eles precisavam estava com eles, que era a própria presença de Deus. Mas nós estamos vivendo num tempo tão difícil com relação às coisas de Deus, um tempo tão árido, um tempo tão seco na vida espiritual. E isso tem tocado a vida de muitos crentes, seja nesse estado, nesta nação, fora desta nação. Estamos vivendo em um tempo, querido, de muita dificuldade na vida espiritual. Isso tem abatido muitas pessoas. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa noite é justamente sobre a dependência de Deus e o ato de eu e você estarmos nele de maneira deliberada da nossa parte, não por uma obrigação, não simplesmente por ser crente, não simplesmente por vir à igreja, mas por saber quem Deus é e amá-lo por quem Ele é. Quando a pastora fez aqui esse exemplo com as uvas, ela falou justamente de um texto que Jesus, ele fala da nossa ligação com Ele. Ele fala: eu sou a videira, vós sois os ramos. De uma ligação, não tem como eu ter vida e você ter vida se nós não estamos com Ele. Sem a presença dEle nós não somos nada, nem ninguém. Eu me lembro no começo da minha conversão, o pastor disse assim, no dia da ceia, da primeira ceia após o batismo, ele disse: irmão, você, pregando a igreja, você com Jesus é tudo, você sem Jesus é nada. Você com Jesus, você é luxo. Você sem Jesus, você é lixo. Aí eu disse: misericórdia, por que ele falou isso? Mas se você analisar, irmão, é verdade. É verdade. Com Jesus nós somos luxo, porque temos a presença dEle. Mas sem Jesus, irmão, você está vendo o que está acontecendo aí fora. Não precisa falar mais. O próprio retrato da sociedade mostra o que é um homem sem Deus, o que é uma mulher sem Deus. Agora, a mensagem para mim e para você é de um relacionamento com Deus.
E olha o que João vai dizer: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é integralmente luz, e não há nele sombra de variação, trevas nenhuma. Deus é luz, reluzente, pura. E aí ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João começa dizendo que Deus é luz e que nele não há trevas, e traz para mim e para você: se nós dissermos que nós temos comunhão com Deus, comunhão é relacionamento, é vida relacional, é caminhar, é falar com Deus, orar, buscar, ter vida com Deus, estar com Deus, andar com Jesus, vida de evangelho, vida de crente, de cristão, de alguém que confessa a Deus todo dia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que estou com Deus, e Deus é luz, se eu digo que tenho comunhão com Ele, Deus é luz, mas eu ando em trevas, eu sou achado mentiroso e eu não pratico a verdade. Mas ele continua dizendo assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Agora João traz para o relacionamento interpessoal. Ele não fica só entre ele e Deus. Primeiro ele fala entre ele e Deus, a questão das trevas e da luz, que é Deus. Depois ele fala da comunhão entre eu e Deus, você e Deus. Depois ele traz para o relacionamento interpessoal como igreja, como povo de Deus, como nação eleita, povo escolhido, povo que foi comprado pelo sangue, lavado pelo sangue do Cordeiro na cruz. Jesus não morreu em vão por mim e por você, irmão. Ele pagou um preço inestimável, incalculável, o preço do seu próprio sangue. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Percebe, querido, que o fato de andarmos na luz vai nos gerar comunhão com o corpo de Jesus, que é a igreja. E automaticamente o sangue de Jesus vai nos purificar de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Ou seja, se eu digo que estou com Deus, mas a minha vida é em trevas, eu não pratico a verdade, eu não tenho comunhão com Ele, obviamente eu serei reprovado. Mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, então nós temos comunhão com o povo de Deus. Nós temos comunhão com Deus, e por causa dessa comunhão estreita, desse relacionamento interpessoal como o povo de Deus, o sangue de Jesus nos purifica. Ele purifica a minha vida, Ele purifica a sua vida, Ele purifica a sua casa, os seus filhos, a sua família, a nossa casa, a igreja. Ele nos purifica de todo e qualquer pecado. Por que, pastor, que Ele purifica? Porque eu reconheço quem Ele é, porque eu caminho com Ele, porque eu amo e me relaciono com Ele. Então, por conta desse relacionamento e desse amor, a purificação na minha vida e na sua vida. E é esse sangue, irmão, que vai nos levar à eternidade. É o sangue do Cordeiro de Deus que vai nos levar à eternidade. Fora desse lugar não existe céu, fora desse lugar não existe eternidade com Jesus. Amém? Agora nós voltamos lá para Davi. Davi diz o seguinte: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Abra sua Bíblia aí, só para você entender do que se trata. 2 Samuel capítulo 12. É só para você se situar. Da onde é esse salmo? Ou por que nós vamos ouvir isso aqui nessa noite? Qual é o motivo? 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante, homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para
guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres que te dei em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais se acrescentaria a tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? E aí segue a leitura, você pode ler depois. Esse contexto que eu li para vocês é justamente o momento onde Davi é confrontado por Deus, por causa das gravidades que ele havia cometido, primeiro contra Deus, depois contra os homens. Deus envia o profeta Natã na corte real, e lá o profeta Natã, através da voz profética do Espírito, confronta Davi, usando essa história, contando essa historinha muito simples, que havia um homem muito rico, um homem muito pobre. O homem rico tinha várias ovelhas e vacas, e o homem pobre só tinha uma cordeirinha. E um dia veio um viajante, se hospedou na casa do rico, e o rico pegou a única cordeirinha do homem pobre e matou para servir o homem viajante, sendo que ele tinha toda uma riqueza. Ele pegou a única que aquele homem tinha. E o profeta usa essa figura de linguagem para contar o que ele queria contar e chegar diante do rei. Porque você sabe, irmão, que naquela época o profeta poderia ser morto diante do rei. Muitos eram mortos quando confrontavam os reis, mas Natã estava na direção de Deus e do Espírito. Quando ele vai a Davi, Deus dá a ele uma estratégia. E quando Davi, cheio de razão, cheio de convicção, diz: ah, digno é esse homem de morte. Aí o profeta diz: tu és este homem. Aí Davi, irmão, cai em si sobre tudo aquilo que ele viveu por alguns dias atrás na sua vida. Desse contexto aqui que eu li para vocês, essa primeira parte, sai o Salmo 32, sai o Salmo 51, que são salmos de arrependimentos, que Davi havia escrito depois daquilo que ele passou. Percebe uma coisa, querido? Davi comete pecados hediondos diante de Deus. Espera aí, a Bíblia não diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus? É aquele homem que arrebata a glória de Deus. É aquele homem que com a sua harpa ele toca os céus. É aquele homem com o seu cântico ele move a eternidade, a ponto de Deus dizer assim: eu achei Davi, homem segundo o meu coração, ninguém é como Davi. Não é esse homem que mexe com Deus, que tem tantas vitórias em Deus, que derrota tantos inimigos, aquele que derrubou o gigante Golias, que estava 40 dias afrontando Israel? Um homem de tantas histórias gloriosas, de uma vida e de um passado impecável, invejável por muitos. O próprio rei Saul tentou matá-lo várias vezes, mas Deus o livrou, porque tinha uma obra na vida de Davi. O levantou no trono de Israel. Davi conseguiu apaziguar Israel, conseguiu trazer pacificação entre os reinos, e foi um rei amado, um rei aclamado pelo seu povo, porque honrava a Deus e honrava a sua nação. Mas um dia, irmão, Davi estava no seu palácio, os seus soldados, o seu exército estavam em guerra com os amonitas, mas naquele dia Davi não quis ir. Sabe aquele dia, irmão, você está desanimado espiritualmente dizendo? Que dia que você está triste, com algum problema, com alguma dúvida, com alguma coisa na sua vida, com alguma perseguição, alguma chateação, com alguma luta, alguma prova, algum gigante se levantando, e aí você não vai à guerra, você prefere ficar em casa. Preste atenção nisso aqui, querido. Davi resolveu ficar no palácio. Era o lugar dele, não era? Não era rei?
Mas qual que era o hábito dos reis, irmão? Ir na frente da batalha, porque assim o seu exército tomava vigor. O nosso rei está conosco, nós vamos vencer. Mas Davi simplesmente não foi. Não me pergunte o motivo, irmão. Então o seu exército está guerreando contra os amonitas, algumas baixas acontecendo, e Davi está andando, irmão, no palácio, a vida boa. De repente ele olha lá embaixo, ele vê Batseba se banhando, a mulher bonita, de presença, e Davi bate os olhos naquela mulher, a cobiça com os seus olhos e com a sua alma. Então ele manda que os seus servos a chame. Resumindo a história, irmão, Davi se deita com Batseba e ela fica grávida. E você conhece a história. Depois ele manda chamar Urias. Urias vem e não quer ficar em casa. Davi tenta forjar ali para que aquele filho, para que Urias pense que o filho é dele. Depois se descobrisse que a mulher estava grávida, mas Urias não vai. Tudo aí há uma mão de Deus, tudo aí há um agir de Deus, que ele queria fazer as coisas do jeito dele, irmão, um jeitinho, sabe? E por fim, Urias volta para a guerra com a carta da sua própria morte, porque naquela carta estava escrito para que o general de Davi colocasse Urias no fronte de batalha, para que ele pudesse ser morto, e assim aconteceu. Então Davi cometeu adultério, mandou matar um homem, e o pecado estava sobre a sua vida agora. O profeta veio a ele, o repreendeu severamente em Deus. Ele reconhece o seu pecado diante de Natã, e Natã diz assim: Davi, tu não morrerás, o Senhor perdoou o seu pecado, mas a mesma espada que matou Urias, essa espada estará sobre a tua casa. Irmão, a espada que matou Urias, ela se voltou na própria casa de Davi, com seus próprios filhos. Ele pagou uma consequência do seu pecado dentro da sua casa, muitos agravantes. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar justamente sobre a posição de Davi, quando Deus se apresenta a ele. Porque por um momento, irmão, preste atenção, Davi fez todas aquelas coisas, e parece que ele adormeceu. Ele fez tudo aquilo, ele deitou-se com Batseba, teve um filho com ela, mandou matar o homem, praticamente mandou matar indiretamente, fez tudo aquilo, e parece que ele estava anestesiado e se conformou com aquela situação, como se nada tivesse acontecido, até que Deus o confronta de uma maneira muito pessoal. Davi se joga no chão, se lança no chão, pedindo perdão a Deus, e Deus o perdoa naquela hora. Mas só que a consequência veio sobre a casa dele. A consequência foi terrível sobre a sua casa. Davi escreve o Salmo 32, o Salmo 51, e ele relata a sua entrega diante de Deus, o seu coração diante de Deus, porque ele sentiu que a presença de Deus que estava na vida dele, de alguma maneira, tinha saído. Ele sentiu que o que era mais precioso que ele cultivava havia saído. O que era mais principal, o que era o mais importante, a prioridade, ele havia perdido. Por isso Davi vai dizer assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Irmão, para um homem confessar isso, um homem ou uma mulher confessar isso, ele só confessa quando ele sente, quando ele percebe que as suas transgressões foram perdoadas, os seus pecados foram apagados. Em outra versão diz que os seus pecados foram cobertos, foram tampados. Davi, quando declara isso, ele está dizendo: como é bem-aventurado o homem que sente, que reconhece quando os seus pecados são perdoados e apagados por Deus. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Você sabe que por um momento da vida de Davi, irmão, ele estava sendo hipócrita, porque ele tinha feito muitas coisas erradas, e diante dos homens ele pagava de santo, de homem segundo o coração de Deus. Não, Davi é um homem de Deus. Não, olha, ungido do Senhor.
E ele estava, por um momento da sua vida, usando uma máscara, mesmo como o rei de Israel. Foi ele mesmo que escreveu, ele que disse: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Hipocrisia, irmão, essa palavra hipócrita, se não me engano, ela vem do latim, hipócritam. É se passar por alguém que você não é. E Davi, por um tempo da sua vida, estava se passando por aquilo que ele não era. Deixa eu falar para você, querido, Deus foi a ele revelar quem ele era. Amém? Aí você pode dizer: pastor, mas misericórdia, por que isso? Por que que Deus tem esse desejo de fazer isso comigo? Por que que Deus quer me envergonhar? Não, irmão, Deus não quer envergonhar ninguém. Esse não é o desejo de Deus. Deus só quer, preste atenção nessa noite, que você seja quem você é e que eu seja quem eu sou na presença dEle. Porque Davi, por um tempo da sua vida, não estava sendo Davi, estava sendo um adúltero. Por um tempo da sua vida, estava sendo um assassino. E esse não era Davi, porque ele estava usando uma máscara, cobrindo as suas transgressões e os seus pecados diante dos homens. Mas diante de Deus, que é luz, e nele não há trevas nenhuma, nada fica encoberto, irmão. Não há nada que esteja oculto, que não há de ser revelado. Parece confrontador, não parece, irmão? Não parece, não é? Não é? Não é confrontador? É bom ou não é? Parece confrontador, irmão, mas é bom. Deus foi a ele e disse: eu sei quem que você é. Você está pagando de bonzinho, né? Você está pagando de santo, né? Você está pagando de rei, né? Você é assassino, cara. Você mandou matar. Então outra coisa, você é adúltero também. Você está pensando que eu não sei? Aí Davi cai no chão, irmão. Ele cai no chão, a Bíblia diz que ele se lança no chão e ele urra, pedindo perdão a Deus. Naquela hora, Davi ele não continuou com a sua hipocrisia. Irmão, como é bom a gente ouvir a verdade, querido. Como é bom ouvir a verdade. A verdade, ela dói, mas ela restaura, ela conserta, ela liberta, ela nos alinha no propósito de Deus. E se Davi continua naquela vida, irmão, e morre no pecado? Deus disse para ele, em outras palavras: eu sei quem que você é, para de ficar com essa brincadeira. Para de ficar com essa palhaçada. Você pode enganar os outros, mas a mim você não engana. Em outras palavras, pela boca de Natã, Davi se rende ao chão. E agora ele está declarando como é feliz o homem, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Por quê? Porque eu revelei, eu abri o meu coração, eu me entreguei diante de Deus. Preste atenção, irmão. Quem tem um hábito aqui de pedir perdão para Deus? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Eu estou levantando porque eu tenho, todo dia. A gente tem um hábito de pedir perdão porque nós somos pecadores, irmão. Tem algum santo aqui? Eu afirmo para você que não existe um santo aqui dentro. Sabe por que não existe? Porque está aqui, nós estamos aqui. Se fosse santo não estava aqui, irmão, estava no céu. Então não existe um santo aqui dentro, uma santa. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós. Agora preste atenção, o grande problema não é o fato de sermos pecadores. O problema é sermos hipócritas. O problema é pecarmos e esse que é o problema. Agora, irmão, diante de Deus nada fica em oculto, nada fica escondido. Deixa eu falar para você, é melhor você se entregar logo. Se entrega logo, se rende logo. Davi esperou e ficou até Deus ir a ele. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas Deus não pode fazer isso. Por que Deus foi envergonhar um homem de Deus? Não, irmão, porque Deus conhece cada um dos seus filhos. E o desejo de Deus é ver você como você é, assim como você precisa vê-lo como Ele é. E eu só posso ver Deus como Ele é na luz. Porque se eu e você estivermos em trevas, nós não conseguimos vê-lo. Se eu e você estivermos em trevas,
nós não conseguimos comunhão com Ele, relacionamento com Ele, e nem comunhão com aqueles que estão na luz. Por isso que Deus muitas vezes vem a gente. Ele vem na gente porque Ele quer nos trazer de volta para a luz, para eu e você não ficarmos nas trevas. Agora Davi está reconhecendo como é feliz também, bem-aventurado aquele homem, aquela mulher, a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia, em quem não há duplo pensamento, duplo ânimo, em quem não há hipocrisia. Como é feliz esse homem e essa mulher, em quem Deus não culpa, em quem Deus não acusa. O verso 3, Davi diz assim: quando escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso aqui é comprovado cientificamente. E aí quando a gente quer provar alguma coisa pela palavra cientificamente, não parece que tem um poder, irmão? Quando você fala assim, é comprovado cientificamente. Tem poder ou não tem? Mas não deveria, né? É comprovado pela palavra de Deus. Quando Davi fala sobre isso no verso 3, ele está falando da sua saúde. Olha o que ele diz no verso 3 aí. Ele diz assim: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto escondia, enquanto cobria, enquanto maquiava os meus pecados, o meu corpo sofria de tanto gemer. Talvez na sua versão ele vai falar dos seus ossos, não é? Os meus ossos se envelheceram, os meus ossos se envelheceram dentro de mim. Sabe, querido, o peso de uma consciência acusada por causa dos pecados encobertos, não confessados, constitui-se numa das principais causas de doenças psicossomáticas. Sabe o que é isso? Doenças da alma. Tem muita gente doente na alma por causa de pecado. Não é porque está pecando, é porque não está confessando, é porque não está se entregando, é porque não está se arrependendo, é porque não está se voltando a Deus. O que Davi está falando aqui dos seus ossos, ele está falando de algo que o corroía por dentro, enquanto ele estava na hipocrisia. Deixa eu tentar traduzir isso de forma mais clara. Ele ficava sendo acusado por dentro, ele ficava sendo acusado por fora, ele ficava com o seu interior incomodado, ele ficava com as suas culpas, ele sabia que ele tinha dívida, ele tinha problema, ele precisava resolver. Então ele colocava a cabeça no travesseiro, mas ele não dormia em paz. Em outras palavras, e sabe que isso, irmão, ia gerando problema, ia gerando doenças internas. Já foi comprovado agora cientificamente, por clínicos e até por psiquiatras cristãos, que 70% das enfermidades da alma são em decorrência por falta de perdão. As pessoas não têm cura porque não perdoa. As pessoas não têm cura porque não pede perdão a Deus. As pessoas não têm cura porque não muda, porque não se arrepende, e elas continuam doentes. Entre as doenças que ocorrem nessas situações, nessas pessoas, problemas renais, hepáticos, psiquiátricos, medo, insônia, enjoos. Tudo isso da psique. Tudo isso por conta de pecado não confessado, de coração amargurado, de vida enclausulada dentro de si mesmo, de hipocrisia. Agora, não é confessar pecado para o homem, é reconhecer o pecado e confessá-lo diante de Deus e abandonar o pecado. Davi, quando está aqui falando no Salmo 32, o verso 3, ele está falando de uma confissão que comunicaria nele, e comunicou nele saúde na sua alma, saúde na sua alma, libertação na sua alma, porque por um tempo da sua vida, a sua alma estava doente, a sua alma estava definhando, os seus ossos estavam secando, ele sentiu o seu interior com problema, e o único que podia mudar aquilo era ele mesmo. Irmão, não tem remédio, não tem médico, não tem nada que você possa fazer que resolva, a não ser você ir aos pés do Senhor e entregar a sua vida deliberadamente. Davi era rei, tinha riqueza,
tinha de tudo para encobrir os seus erros. Irmão, não tem pessoas que vivem com erro, com coisas horrendas guardadas por anos? Tem ou não tem? Tem pessoas que morrem, querido, com remorso, que morrem com a vida debaixo de um julgamento dentro da sua alma, por coisas que fez e que não buscou perdão e arrependimento. Tem pessoas agora que estão amarguradas, infelizes, tristes, doentes interiormente, porque não se renderam, porque não reconheceram e continuaram numa vida hipócrita. Agora, querido, eu e você estamos diante da luz. Preste atenção, a Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Nada fica encoberto diante da luz. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Não existe, você já viu comunhão entre trevas e luz? Você já viu? Você já viu a luz e a trevas ter comunhão? Existe a possibilidade de luz e trevas ter comunhão? Não tem como, irmão. Agora Davi está reconhecendo, e com a sua confissão ele está comunicando saúde para o seu interior, saúde para a sua alma. Confessar o pecado a Deus, reconhecer diante de Deus, é saúde para a alma. É saúde para a alma. Essa pesquisa que foi feita por esse psiquiatra particular dele, no seu consultório, 70% das doenças pelas quais ele atendeu as pessoas eram psicossomáticas. Falta de perdão, ira, interior com problema, pessoas com problemas interiores. Não era caso de remédio, ainda que o remédio foi medicado, o paliativo foi dado, mas o problema era simplesmente perdão, reconhecimento, abertura de coração, entrega diante de Deus. Davi está reconhecendo, e ele está expondo a sua vida. Você está percebendo? Você está percebendo o Salmo 32? Se você quiser ler o 51, leia. Por quê? Por que ele está falando isso para todo mundo? Porque salmos são cânticos, irmão, são hinos. Davi está contando a sua vida para todo mundo. Ele está abrindo o seu coração para todo mundo. Mas espera aí, primeiro ele abriu o seu coração para Deus, porque o retrato dos salmos é um retrato de um coração perdoado, de um coração purificado, de um coração que foi a Deus e encontrou a restauração. Percebe o que ele está dizendo? Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava tanto gemer. Enquanto eu ocultei, enquanto eu guardei, eu menti, enquanto eu fiz as coisas erradas, eu ia definhando por dentro. Pois de dia e de noite, versículo 4, verso 4, a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Olha a visão que Davi tinha. Enquanto eu me escondi, enquanto eu fiquei enrolando, a sua mão pesava sobre mim. Irmão, deixa eu trazer uma outra visão para você. Não é que a mão de Deus pesava sobre Davi, querendo esmagá-lo. A visão aqui não é essa. É, Davi, você pecou, né? Você é miserável, né? Eu vou te amassar. Não é isso. Deus, irmão, Ele ama você. Amém? Jesus nos ama, não ama? Jesus ama ou não ama? Jesus morreu por mim e por você, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O que eu vejo aqui, nesse retrato aqui, a mão de Deus pesava sobre ele, é que Deus não queria ficar sem ele. Deus não queria perdê-lo. A mão de Deus incomodava Davi. Deus sentia tristeza por conta do pecado de Davi. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece quando nós o afligimos com as nossas faltas. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E aqui a mão de Deus pesava sobre Davi para um conserto, porque Deus sentia o que Davi estava sentindo. E não era essa posição que Deus o queria, não foi para isso que Deus o levantara. Ele não estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Deus estava sentindo as aflições de Davi, a mão de Deus pesava sobre ele. Davi sentia a cobrança de Deus no seu interior. Ele dizia: a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Ele se sentia em um momento de sequidão, as suas forças iam se esvaindo. Era como se a bateria estivesse acabando.
Era como se as forças estivessem minguando. Mas o verso 5 diz, ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado. Preste atenção, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Reconhecer, irmão, não é só falar e imaginar, é reconhecer. Sabe que é fazer um concerto com Deus. Muitas vezes o nosso problema, irmão, não é nada. O nosso problema é justamente a falta de concerto com Deus. É falta de confessar as nossas culpas. É falta de reconhecer as nossas culpas diante dEle. É simplesmente isso, não tem mais nada. O seu problema, as suas dores não são dores físicas. As suas dores são dores na alma. E o problema não é remédio que vai resolver. É simplesmente entrega deliberada, simplesmente reconhecer e confessar totalmente diante de Deus. É reconhecer diante de Deus e confessar diante de Deus. Davi disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Preste atenção, perdoaste a culpa. Eu não vou viver mais em culpa. Eu não vou viver mais em cobrança. Eu não vou viver mais debaixo de acusação, seja do diabo, seja de homens, de pessoas, e nem mesmo do meu coração. Eu não vou viver mais debaixo dessas acusações que vêm contra a minha alma, porque eu confessei as minhas transgressões, eu as não encobri. Eu a confessei diante do Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. O Senhor foi lá no cerne, no problema, e Ele perdoou, Ele tirou, Ele sarou, Ele curou, Ele purificou e limpou. Aleluias. Agora o verso 7 ele vai dizer assim, o verso 6: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado, porquanto as muitas águas se levantarem, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Aí ele fala de um tempo de tribulação, ele fala de águas, ele fala de tormenta. Todos aqueles que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto à oportunidade, hoje a oportunidade, estamos diante da oportunidade da restauração. E Davi está dizendo, como um exemplo para mim e para você: quando você tem oportunidade, ore a Deus, porque quando vier as muitas águas se levantarem contra você, elas não te atingirão. Lembra da casa na rocha? As águas atingiram, irmão, a casa na rocha que Jesus falou. Sopraram os rios, sopraram os ventos, vieram as chuvas, vieram os rios e combateram aquela casa. Ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela estava estabelecida em um local inabalável. É o que Davi está falando. Quando as águas se levantarem, elas não o atingirão. Em que sentido? Elas não moverão você do lugar de Deus. Elas não moverão você da presença de Deus. Elas não tirarão você do propósito de Deus. As águas da vida, as lutas da vida, os problemas da vida não vão tirar você do propósito do Senhor. Eles não vão mexer com a sua vida, porque você se entregou deliberadamente a Ele. O verso 7: tu és o meu abrigo. Agora Davi está reconhecendo: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Depois do perdão, da confissão, da entrega, ele reconhece: tu és o meu abrigo. A minha segurança, como já disse em outras vezes, não está em carros, em cavalos. A minha segurança, o meu abrigo está no Senhor. Tu és o meu abrigo, a minha segurança. Tu me preservarás das angústias. Irmão, as angústias são aonde? Aonde que são as angústias? As angústias são na alma. As angústias são no nosso interior. As frustrações são na alma. Por que nós ainda vivemos no século da depressão? Você pensa que acabou? A depressão está aí, irmão. A depressão continua aí. E por incrível que pareça,
ela tem afetado muitos cristãos, ainda hoje, por incrível que pareça, ainda, eu não sei se ainda continua sendo o mal do século, mas creio que sim. Na geração que nós vivemos, querido, doenças psicossomáticas da alma. Eu não vou dizer para você, e nem posso afirmar que tudo é por causa de falta de perdão, que tudo é por causa de pecado. Não, nem tudo, mas grande parcela, boa parcela, é por conta disso que eu estou falando para você nessa noite. Isso é constatado. E preste atenção no verso 8, acompanha comigo na sua Bíblia aí. O verso 8 é uma resposta de Deus. Davi está escrevendo o salmo e agora é como se ele fosse tomado pelo Espírito de Deus por causa do seu arrependimento. E o verso 8 não é Davi falando. O verso 8 é a inspiração, é o Espírito de Deus falando através dele. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você. Que caminho que eu devo seguir? Que caminho que você deve seguir? Muitas vezes nós não sabemos, irmão. Como que nós temos que decidir? Como que nós vamos escolher? Que caminho nós vamos projetar? Agora, através de uma vida de arrependimento, de reconhecer o quanto eu sou dependente dele, ele vai me ensinar o caminho que eu devo seguir, e ele vai me aconselhar e cuidar de mim. Agora o próprio Espírito de Deus está falando para Davi: eu vou te encaminhar, eu vou fazer você caminhar seguro, vou te dar a direção, a diretriz, eu vou aconselhar você e eu vou cuidar de você. Sabe por quê, querido? Porque o seu interior, que em algum momento estava roubado por causa do pecado, ou por causa da falta de perdão e de arrependimento, ou por conta da hipocrisia, o seu interior que estava tomado por essas coisas, agora estava cheio do Espírito Santo. E agora quem estava falando era o Espírito de Deus no interior dele. E o Espírito de Deus está falando: eu vou ensinar você, eu vou instruir você. Você não vai tomar mais decisão errada, os seus olhos não vão bater no lugar errado mais, e as suas atitudes não serão mais de fracasso. A partir de agora eu vou ensinar você a seguir um caminho de vitória. Eu vou cuidar da sua vida. É eu que vou guiar a sua vida. Basta que a sua alma esteja aberta à minha presença, ao poder e à voz do Espírito Santo. Ele usa, querido, no versículo 9, no verso 9, algo muito interessante. Olha o que Deus fala: não sejam como o cavalo ou como o burro. Algumas versões ele fala mula. Não seja como o cavalo ou como o burro ou a mula, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Você quer fazer o cavalo ir para onde você quer? Coloca o freio na boca dele, coloca as rédeas e você domina ele. Caso contrário, irmão, está perdido. Olha a comparação que Deus faz, irmão. Mas por que Deus está falando isso? Está dizendo: olha, faz o seguinte, você está vendo o cavalo, o burro? Você está vendo? Eles não têm entendimento, é um animal. Você tem entendimento. Você é criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas, irmão, está na Bíblia, eu vou falar. Tem gente, irmão, que às vezes precisa de freio, que é igual cavalo, igual burro. Misericórdia, agora o pastor foi forte, agora o pastor arrasou. Não tô, é a Bíblia que está falando, irmão. Não seja como o cavalo ou como o burro que não tem entendimento. Irmão, todos nós aqui nessa noite temos entendimento. Temos entendimento. Penso, logo existo. Você acha que o cavalinho consegue pensar, irmão? O burrinho pensa? Tadinho, é só animal de carga. Não seja como o cavalo ou como o burro que não tem entendimento e precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedeçam. Você está prestando atenção que ele está falando entendimento e obediência? Esquece o cavalo e o burro agora, tá? Ele está falando de entendimento e obediência. Obediência gera... Ué, irmão, você não está entendendo? Obediência gera... Quando você obedece, você entende.
Quando você não obedece, você precisa de freio. E aí, irmão, às vezes Deus freia também. Sabia que Deus freia? Que Deus não quer que ocorra nada pior lá na frente. E muitas vezes Deus freia. Sabe a história de um pastor, querido? Ele disse o seguinte: ele estava avançando muito no ministério dele. Começou a escrever livro, gravar CDs. A obra estava se alavancando. Ele estava muito feliz com todo aquele crescimento. Glória a Deus, ganhando alma, pregando o evangelho, uma bênção. Mas não era o tempo de Deus. Por incrível que pareça, irmão, até parece um absurdo isso, mas existe até um testemunho, um livro sobre isso. Deus permitiu um acidente com ele. A sua integridade continuou normal. Ele não perdeu nenhum membro, ele se machucou, mas ele continuou com a sua integridade física. Hoje ele é uma bênção, ele prega a palavra, dá o seu testemunho. Mas por um momento Deus o parou. E sempre quando eu leio essa palavra eu lembro desse testemunho. Deus colocou um freio nele. Não é por aí, não é dessa forma, não é agora, não é desse jeito. E como ele foi fazendo sem entendimento, talvez até com entendimento, mas em desobediência ao propósito de Deus, Deus botou um freio, irmão. E freio é para fazer o que, irmão? Quando você freia o carro é para quê? É para parar, irmão. Quando você põe o freio na boca do cavalo é para fazer o quê? Quando você puxa a rédea, o cavalo faz assim, ó, para trás. É para parar, irmão. Deus fez ele parar. Às vezes Deus faz alguns parar. Às vezes Deus coloca freio em alguns para parar. Sabe por quê, irmão? Por falta de obediência. Falta de obediência não gera entendimento. Não gerando entendimento, Deus precisa fazer uma obra. E para fazer uma obra, irmão, lembra da visão de Jeremias? Volta para a casa do oleiro, volta para a casa do oleiro. Vem cá, se é barro, vou colocar você aqui agora, eu vou tratar com você. Vamos, esse vaso tem que ser melhorado, vamos trabalhar. E aí Deus vai dando um molde, irmão. Por que Deus faz isso, irmão? Porque Ele quer pegar de você, porque Ele quer tocar em você. Tem gente, irmão, que sai igual um cavalo alazão assim, sabe aqueles cavalos selvagens? Cavalo selvagem, irmão, ninguém pega, some. Tem uns crentes que é assim, cavalo selvagem. Mas Deus pega. O homem não pega, mas Deus pega. E aí Ele pega, Ele coloca lá na roda, e Ele começa a moldar o barro. E você fala assim, mas por quê? Que o vaso quebrou. O vaso quebra na mão do oleiro, não quebra? Só que você acha que o oleiro pega o vaso e joga fora, despreza o barro? Não, ele volta a fazer outro barro, outro vaso, conforme parece bem aos seus olhos fazer. Enquanto, irmão, não ficar bem conforme os seus olhos, ele vai continuar com a mão no barro. Mas eu tenho uma notícia para você: enquanto ele está com a mão no barro, irmão, ele está com a mão em você, e você está na comunhão com ele, você está debaixo da mão dele. Aleluia. Porque fala assim, não, mas Deus está parando por quê? Por que Deus está fazendo isso? Põe no freio, irmão, para colocar de volta na roda e botar a mão na sua vida para Ele trabalhar do jeito que Ele quer. Porque muitas vezes não há entendimento, e sem entendimento não há obediência, e sem obediência não há entendimento, e vice-versa. E por que Ele está falando? Caso contrário, não obedeçam. Caso contrário, se não tiver freio, tem gente que não obedece. Tem gente que não obedece. Irmão, eu sempre digo isso. Eu e você podemos construir uma casa e terminá-la. Só que existe uma casa que nunca vai terminar sobre a terra. Essa casa aqui, irmão, não termina. Ela só termina o dia que Jesus voltar. O dia que Jesus voltar, Ele vai transformar ela de uma casinha de lona, barraquinha que nós somos, uma barraquinha de lona, simplesinha, em um edifício glorioso, poderoso, eterno. Quando Ele voltar nas nuvens do céu, quando Jesus voltar, alguém está esperando Jesus voltar, irmão? Ainda tem gente crente esperando Jesus voltar ainda? Jesus voltar nas nuvens, oh glória, todo olho verá,
Tem alguns que creem no arrebatamento, tem alguns que não creem na volta iminente de Jesus, que Ele vai voltar, todo mundo vai ver. Tem alguns que não creem que não vai ver, só a igreja vai ver. Não interessa, Ele vai voltar, irmão. Se nós não vamos ver depois, vamos ver na hora, não interessa. O importante é que Ele vai voltar. E aí o que acontece? Junto com a volta dele, nós somos transformados. A gente sai de uma barraquinha fraquinha, com os gravetinhos, e se transforma num edifício glorioso, sobrenatural, glorioso. Mas enquanto isso não acontecer, preste atenção, você está em obras. Jeová está com a mão em você. Você está em obras. Hoje, amanhã, depois de amanhã, Deus está trabalhando. De vez em quando Ele está moldando o barro lá, irmão. Tem um gravetinho, tem uma pedrinha, Ele vai lá, tira. Ou então Ele vai rodar, o vaso quebra, Ele arranca a sujeira, mexe no barro de novo. Preste atenção, irmão, o oleiro é eficiente. O vaso tem problema, o barro tem problema. Nós temos problema, irmão. Existe alguém aqui sem problema? Se tiver alguém sem problema, também não tinha que estar aqui, tinha que estar no céu, irmão. Se tivesse algum santo, tinha que estar no céu, não podia estar aqui hoje. Todos nós temos os nossos problemas. Davi estava reconhecendo e ouvindo a voz de Deus. Não seja como o cavalo ou como o burro que não tem entendimento. Você passou por tudo isso aí, Davi, você entendeu, você viu o que aconteceu? Cara, o quanto você sofreu. Você fez outras pessoas sofrerem. Olha o rastro de destruição que você deixou para trás. Pare e pense nas consequências. Você estava igual um cavalo e um burro, você não tinha entendimento nem obediência. Olha lá o que você fez. Matou o homem, pegou a mulher dele. Você fez tantas coisas feias. Olha aí, você estava igual um jumento. Estava igual um cavalo disparado que não tinha como segurar. Eu fui obrigado a botar um freio em você. Fui obrigado a mexer na sua vida, para trazer você para perto, tocar em você. Que não é esse o propósito que eu tenho através da sua vida. O que eu tenho através da sua vida é muito melhor e maior. Irmão, Deus não nos vê como nós nos vemos. Você pensa que Deus te vê como você vê? Porque como Deus vê a gente, irmão, Deus vê a gente de dentro para fora e de fora para dentro. Ele consegue ver todas as imperfeições. Mas nem por isso, irmão, Deus nos julga. Nem por isso Deus nos mata. Nem por isso Deus nos castiga. Porque Deus nos ama. Amém? Só que presta atenção, irmão. Chega um momento que a gente volta para a roda. Porque vasinho prontinho, queimadinho, tá bom, fica tranquilo. Mas até o vasinho prontinho e quebradinho, aliás, até o vasinho prontinho e queimadinho, que está lá, para todo mundo ver, chega uma hora que dá trabalho, irmão. Quantos vasinhos que se dizem bonzinhos por aí, que estão fazendo a obra, que já está sendo quebrado de novo pelo oleiro, que já começou a ficar sem entendimento outra vez, já começou a ficar sem obediência outra vez. Deus diz assim: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. E aí Davi termina dizendo: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Aí eu faço uma pergunta aqui nessa noite: existe algum justo aqui também? Existe os justificados pelo sangue do Cordeiro. Davi está dizendo: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Ou seja, a justiça está ligado àquilo que Deus faz e àquilo que Deus é. Se uma vez eu entreguei deliberadamente a minha vida a Ele, reconheci os meus pecados, me entreguei, pedi perdão e confessei a minha culpa, eu tomei posse da justiça. O sangue me purificou, me perdoou. Então eu passei a viver debaixo da justiça de Deus, como justo sobre a terra. Ele diz: cantem com alegria todos vocês que são retos de coração. Retos de coração, retidão no propósito de Deus. Retos de coração fala de uma caminhada, de um propósito retilíneo, sem mudança, sem variação. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, querido, muitas vezes o que está faltando em muitos corações não é uma palavra que chama arrependimento, mas é uma atitude de arrependimento.
é uma confissão genuína, verdadeira, deliberada diante de Deus. Mas nem se ajoelhar aí na cadeira e falar: Senhor, me perdoa, eu sou pecador, pequei mesmo, Senhor. Não, irmão. É colocar a sua boca no pó e dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, Senhor, eu fiz aquilo outro também, eu estou fazendo isso, não quero mais, eu estou fazendo aquilo, eu me arrependo, a partir de hoje eu não farei mais, Senhor. Gere em mim um arrependimento genuíno. Se eu não consigo, o Espírito Santo me ajuda. Se eu não posso, Senhor, o Senhor me dá a condição, porque Jesus disse: quando Ele vier, irmão, e Ele já veio faz muito tempo, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está aqui nessa noite para convencer a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. Os doutores da lei, os fariseus disseram assim: você é maior que o nosso pai Abraão. Dentro daquele contexto de controvérsias com os fariseus, com os mestres da lei, Jesus pergunta para eles assim: quem de vocês me convence de pecado? Tem alguém capaz de me convencer de pecado? Em outras palavras, Jesus estava perguntando assim: quem de vocês tem condições de me convencer a pecar? Ou quem de vocês tem condições de dizer que eu sou um pecador? Não havia um, querido, que tinha essa condição, porque Jesus era pleno no Espírito Santo, Ele não tinha pecado. Agora, ao contrário de Jesus, eu e você, irmão, temos. E o Espírito Santo, Ele vem para nos convencer. Sem convencimento não tem mudança, sem convencimento não tem restauração, sem convencimento não tem arrependimento. Por isso que Jesus deu o Espírito Santo à igreja, porque senão a igreja não seria igreja, irmão, seria um ajuntamento de gente. Se a igreja não tivesse o Espírito da graça, ela não seria convencida todo dia do pecado, convencido do pecado, convencido da justiça de Deus e do juízo que há por vir, está por vir. Só o Espírito Santo pode fazer isso, irmão. Foi Ele que convenceu Davi. Quando o profeta foi diante dele, Davi caiu com a boca no pó e disse: então tá bom, me perdoa, Deus, eu me rendo, não retires de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe, querido, é isso que nós precisamos, mais nada. É reconhecer o nosso pecado. Aonde, pastor? Nas desculpas, nas negligências, na falta da oração, na falta do jejum, na falta do arrependimento, na falta das obras, na falta de voltar ao primeiro amor. É reconhecer o quanto nós somos dependentes de Deus e o quanto nós pecamos diante dEle. Por isso, nessa noite eu quero convidar vocês a se colocar de pé, no nome de Jesus, querido. E como eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, eu quero que você feche os seus olhos, irmão. Não é porque eu estou falando, mas mediante aquilo que você ouviu. Olhe para dentro de você nessa noite. Você pode dizer: pastor, eu já pedi perdão hoje para Deus, eu pedi ontem, eu peço sempre, eu vou deitar e eu peço perdão. Irmão, Deus está chamando eu e você para algo muito diferente daquilo que nós temos vivido no cotidiano. Deus quer curar o seu interior nessa noite. Ele quer curar o seu interior nessa noite. Esse problema que você tem não é remédio que vai resolver, preste atenção. Esse problema interior, querido, não é remédio que vai resolver, é o perdão.